Café com leite. Para quem é brasileiro, sabe que é uma das bebidas mais famosas do país. O cheiro do café com leite me lembra café da manhã. Para quem era ruim nos esportes coletivos, como era o meu caso, como é o meu caso, eu era o café com leite, ou seja, eu não valia. E para quem conhece um pouquinho da história brasileira, sabe que é o apelido de uma das fases mais importantes da nossa república. E você sabe como funcionava a República do Café com Leite? Ou apenas lembra que era a indicação do presidente, ora por São Paulo, ora por Minas? É algo um pouco mais aprofundado. Nesse vídeo você vai conhecer com detalhes como funcionava a República do Café com Leite. Bora estudar! O Brasil tornou-se uma república em 1889, mas esses esquemas de corrupção política ainda não existiam. Já existia no Brasil fraudes eleitorais. Mesmo antes do Brasil virar república, durante o Segundo Reinado, existiam eleições para a escolha de vários cargos políticos. De rei é claro que não, mas cargos como deputados, senadores já existiam. Então já tinha esqueminha de compra de voto, já tinha esqueminha de coagir o eleitorado a votar. Tá? Por exemplo, em 1840, nas eleições para deputados, as fraudes foram tão assim explícitas, tão violentas, que as eleições foram chamadas de eleições do cacete. Só que nesse período monárquico, as pessoas que podiam votar era uma parcela muito pequena da população, porque o voto era masculino e censitário. O que quer dizer isso? A pessoa tinha que ter uma certa renda para conseguir atingir uma posição para poder votar. Então, uma mínima parcela da população brasileira participava dessas eleições. Agora, na República, em 1891, será promulgada a nossa primeira Constituição Republicana. E ela traz uma novidade: o voto agora é universal. Então você olha e fala, nossa, então todos vão poder votar, o processo democrático será pleno no Brasil. Não é bem assim também. No Segundo Reinado, como eu falei, o voto era censitário e cerca de 2% do Brasil tinha as condições mínimas para poder votar. Esse esquema universal que começou na República Brasileira vinha acompanhado de várias restrições. Por exemplo, não podia votar menor de idade, na época era 21 anos, até aí tudo bem. Não pode votar mulher, já tirava uma boa parcela da população. Marginalizados não podiam votar. Religiosos que fizeram algum voto de obediência também não podiam votar. Militares de baixa patente também não votavam e analfabetos não votavam. Se eu coloquei o analfabeto como impedido de votar, eu coloquei grande parte do Brasil. Em 1889, o Brasil tinha mais ou menos 14 milhões de habitantes. Desses, 85% não eram alfabetizados. Então, quando eu falei lá, período monárquico, 2% do Brasil podia votar, no período republicano, com essa abertura do voto universal, só 3% do Brasil tinham as condições mínimas para poder votar. Então ainda assim era muito restrito. Só que tem um probleminha, um pequeno problema. Como eu sei se a pessoa é ou não analfabeta? Como que eu vou regrar isso? Nessa época, do começo da República Brasileira, não havia uma justiça eleitoral. Não havia um organismo que pudesse regrar esse tipo de colocação, se a pessoa pode ou não votar. E o voto, meus queridos, diferentemente de hoje, era um voto aberto. Então todo mundo sabia quem votava em quem. Não tinha quem regrasse, não tinha, portanto, ali um controle exatamente de quem podia fraudar a eleição. Porque eu sabendo o nome da pessoa que vota, é muito mais fácil coagir. E isso foi o que marcou a República Brasileira. O voto aberto e o voto sem uma justiça eleitoral possibilitou uma quantidade de fraude assim absurda em todo o Brasil. Os coronéis, os fazendeiros, proprietários de terra, eles coagiam o seu curral eleitoral, o seu público, para votar no candidato que eles queriam. Essa imagem que vai aparecer aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já viram em alguma questão de vestibular, em algum livro, em algum local. Essa imagem mostra o coronel, né, a figura do coronel aqui, levando o eleitor, que é tratado como um burro, no cabresto, até a urna. Então esse tipo do voto do cabresto, isso aparece de diversas formas para você, em encharge, em desenho, tem muita forma de reproduzir isso.
E não era só esse tipo de fraude, nós tínhamos também o voto do bico de pena. Lembrando que naquela época não tinha essa caneta esferográfica bonita que você tem em 4 cores. Na época você escrevia com a ponta da pena, então no bico da pena você molhava no tinteiro, escrevia o nome do seu candidato, lembra que era o voto aberto, e então possibilitava votar. Só que quem sabia quem estava escrevendo quem era aquele nome? Então o voto do bico de pena foi um tipo de fraude em que nomes de pessoas mortas, nomes inexistentes, apareciam para votar. Dessa forma, a fraude na base era facilmente promovida pelos coronéis. Só que não responde à minha pergunta do começo do vídeo. E como funcionava o café com leite? Porque todos os eleitores do Brasil estão em São Paulo e Minas? O coronel, o presidente é um coronel que controla todo o curral eleitoral? Não. É aí que a coisa começa a complicar um pouquinho. Vale lembrar que a República do Café com Leite não foi uma coisa prevista. Os coronéis não se reuniram numa caverna secreta e criaram um plano cheio de artimanhas, primeiro você, depois você. Não foi bem assim. O primeiro presidente civil eleito foi o paulista Prudente de Moraes. E ele foi eleito com pouco mais de 1% dos votos da população brasileira. Lembrando que a República era uma coisa muito nova. Ele entrou apenas com o poder que ele tinha sobre a região. O problema vai começar no segundo presidente civil. Se eu tenho algum culpado pela história, algum cérebro da história, seria o presidente oriundo de Campinas, Manuel Ferraz Campos Salles. Ele é que vai engendrar o sistema que vai dar origem ao café com leite. Repare que eu ainda não cheguei no café com leite. Quero café! Quero café! Campos Salles vai criar o coração do sistema político brasileiro que possibilitou por tanto tempo os coronéis ficarem no poder. A política dos governadores. É aí que mora o perigo. Muita gente estuda o coronelismo, muita gente estuda a República do Café com Leite, mas não estuda o coração do esquema, o coração do mecanismo que marcou o Brasil por tanto tempo. E como funcionava a política dos governadores? O presidente Campos Salles apoiava o político da ocasião, o candidato ao governo de cada estado que era mais forte. Tá? Quando eu falo Campos Salles, entenda que a máquina do governo apoia aquele governador. O governador eleito acaba indicando, forçando, fraudando que os deputados e senadores do seu estado sejam a favor do presidente. Dessa forma, o presidente vai ter o poder executivo e o apoio do legislativo. Só que esse governador reproduzia esse apoio que recebeu do presidente com os prefeitos, com o poder municipal, que no caso os prefeitos são os coronéis. Lembrando que o Brasil é um país basicamente agrário. Esses coronéis controlam seu curral eleitoral, controlam o seu povo, tá? Conseguem com o apoio do povo ser eleitos, conseguem com o apoio do povo eleger os vereadores, que também vão concordar com o coronel, e consegue, coagindo o povo, voto do cabresto, que o povo vote nos senadores e deputados que o governador indicou, que vote nos governadores e que principalmente vote no presidente. Dessa forma, o presidente, com todo o poder que ele tem, ele consegue indicar o próximo presidente, porque todo o esquema está a favor dele. Essa é a política dos governadores que gera ali a política do café com leite. Isso possibilitou São Paulo e Minas ficar no poder tanto tempo. Entenderam? É meio confuso, né? Para facilitar a vida de vocês, eu fiz um esqueminha para tentar mostrar isso desenhado, que aí eu tenho certeza que vocês não esquecem mais. Vamos tentar dar uma olhada como funcionava esse esquema. Funcionava assim, ó, acabei de falar então. O presidente, no caso o presidente em questão, o Campos Salles. Aliás, se você está preocupado em copiar isso aqui, não precisa. Vou tirar print da tela, não precisa. Eu vou deixar disponível aqui, ó, no meu Instagram. Se você não segue, segue lá que eu vou deixar disponível esse esqueminha. Mas é bem tranquilo. O presidente da ocasião, do café com leite, vamos considerar o Campos Salles, ele vai usar a máquina do poder dele para eleger os governadores da ocasião, como eu disse para vocês. Esses governadores usam o poder que têm para apoiar a eleição de senadores e deputados que apoiem a vontade do presidente, ou seja, o presidente vai ter poder total. Esse esquema é reproduzido em escala municipal. Os governadores apoiam a eleição dos prefeitos, que vão coagir o povo, né, que é o seu curral eleitoral, para votar nos candidatos que o prefeito quer, inclusive nos candidatos pessoal a vereador.
Então o povo votava para o prefeito e votava para o vereador, que era o vereador que apoiava o prefeito. Então o prefeito, assim como o governador, assim como o presidente, ele tinha um poder total. E esse mesmo povo era coagido, aí voto do cabresto, voto do bico de pena, para eleger os candidatos que o prefeito indicava, que o coronel indicava, para deputado e senador, e também para governador, e também para presidente. E o presidente, controlando todo esse esquema gigantesco aqui, ele podia indicar o café, o leite que ele quisesse. Ele podia indicar o candidato que ele quisesse. Dessa forma, nós teremos então 36 anos aproximadamente São Paulo e Minas indicando, mas com todo esse esquema por trás. Louco, né? Então, isso possibilitou, como eu falei no começo do vídeo, é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Mas quando a gente consegue olhar isso tudo, a gente vê quão poderoso era o esquema da República do Café com Leite. E se você ainda não acreditou quão poderoso era esse esquema, eu vou dar um exemplo muito interessante. Em 1918, morreu o presidente brasileiro Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. O vice era Delfim Moreira. E naquela época tinha uma lei. Se o presidente fica menos do que a metade do mandato, o vice não assume, é obrigado a criar novas eleições. E assim fez Delfim Moreira. O candidato do Café com Leite era Epitácio Pessoa, e ele não estava no Brasil. Ele estava na Europa participando das convenções pós-Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, ele foi lançado como candidato à presidência no Brasil. Não participou de nenhuma passeata, não participou de nenhum momento com o povo. Só chegou para assumir, porque ele foi eleito com 70% dos votos. Isso fortaleceu também os poderes estaduais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o famoso Borges de Medeiros foi reeleito 5 vezes. No Ceará, a família Accioli, Antônio Nogueira Accioli, ficou no poder por 16 anos. E aqui no Paraná, houve também o vicentismo, que por 17 anos, Vicente Machado e Francisco Xavier da Silva alternaram o comando do estado do Paraná, por isso, vicentismo. E a dúvida é, Tiago, mas isso acaba? Claro que acaba, né? Em 1930, com a Revolução de 30, o paulista Washington Luiz é deposto por um movimento encabeçado por Getúlio Vargas. Vargas demora um pouco, mas em 34 ele cria a nova Constituição do Brasil. Essa Constituição ela vai encampar algumas regras já estabelecidas 2 anos antes. Em 32 já tinha sido colocado o voto feminino e tinha colocado a criação da justiça eleitoral, além do voto secreto. Isso foi encampado na Constituição de 1934 e passou a ser uma regra constitucional do Brasil. Com a questão, gente, da justiça eleitoral, isso diminui muito a fraude porque agora tem um organismo que pode ali impedir algum tipo de fraude, não que impedia totalmente. E também o fato do voto ser secreto também inibe um pouco esse tipo de coação que os coronéis faziam no Brasil. O que não quer dizer que esquemas entre políticos, entre governadores, acabou. O próprio Vargas, em 1950, nas eleições para presidente, ele tinha muito medo de perder porque ele disputava contra Eduardo Gomes, a presidência do Brasil, e o candidato paulista Adhemar de Barros estava surgindo, disputando o mesmo tipo de eleitorado que o Vargas tinha. O que o Vargas faz? Um esquema com Adhemar de Barros. Adhemar, você deixa eu ir nessa eleição, deixa eu ser eleito, não pode ter reeleição nessa época, então eu apoio você na próxima eleição. Deixa eu ir, você vai na próxima. Adhemar de Barros concordou, foi feito um esquema, só que infelizmente para o Adhemar de Barros, em 54, Vargas decidiu sair da vida para entrar na história. Então o acordo não foi cumprido. Mas infelizmente nós sabemos que até hoje existem acordos, existem coligações que afetam muito o sistema republicano e a sua função original, que é representar o público. Então, meus caros queridos, é nosso dever, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, participar das eleições, mas participar também do que está acontecendo. Nenhum candidato eleito está lá por uma ordem divina. O candidato está lá porque ele quis ser candidato. Então, se ele quis administrar alguma área do Brasil, seja ela municipal, estadual ou federal, ele tem sim o dever de fazer isso com maestria, fazer isso da melhor forma possível. E nós, como eleitores, temos o dever de cobrar caso algo esteja errado. Beleza?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse assunto tenha ficado um pouco mais claro na sua mente. Eu nunca peço nada para vocês na vida, vou pedir agora. Se você puder, curte essa página, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. Não vou comprar o voto de ninguém, eu vou pedir sinceramente que vocês apoiem essa página. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.